O assunto hoje, irmãos, eu vou falar sobre o perdão e a fé. Vai ter várias passagens. Quem puder acompanhar, acompanha. Aqueles que não puder acompanhar, ouça. Eu não vou correr devagar. Então, o perdão e a fé. Por que eu falei o perdão primeiro? Por que eu falei o perdão primeiro? Quem é que perdoa? É Deus. Então nós sabemos que Deus perdoa. Então nós devemos ter fé nele, porque ele que perdoa os pecados da humanidade em seu Filho. Então ele enviou o Filho dele para morrer numa cruz. E o homem aceita o Filho dele, o sacrifício do Filho dele, tem fé, né? É ele que perdoa. Então vamos começar em Lucas capítulo 17. Começa falando do escândalo, porque o escândalo é muito mal na vida do cristão e na vida de qualquer um. Então no capítulo 17 diz assim: disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. 2. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de moinho e lhe lançassem no mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Então Jesus diz uma frase muito dura para nós. O ensino de Jesus dado aqui para os discípulos sobre o escândalo do cristão. Então ele disse que é impossível que não venha escândalo. É impossível, ele disse, contra o Filho de Deus e de quem aceita ele. Contra Jesus, que é o Filho de Deus, e contra os cristãos que aceitaram ele. Mas ele diz: mas ai daquele que por quem vierem escândalo. Embora aqui pareça estranho esta passagem, mas a maior parte da oposição virá dos religiosos, dos próprios religiosos, que são muito em todos os lugares. São grande a maioria, porque não obedece os ensinamentos de Jesus, não obedece os ensinamentos de Cristo, quando é pregado a palavra dele. A palavra de Deus, ela é pregada, e quem ouve, só ouve. Ele nem inclina ouvido para ouvir. Ele não obedece. Então ele fala: ai, agora o escândalo, por isso precisa ter cuidado com o escândalo. Aí ele disse: melhor lhe fora, olha bem, como que Jesus está dizendo do escândalo, que lhe pusesse ao pescoço uma mó de moinho. Sabe mó? Mó que moe os grãos, trigo, milho, assim. É uma pedra, uma roda. É uma roda grande, eu já vi. Ela pesa, olha, de 200 quilos para cima. Então ela moe. Olha o que ele disse: que pusesse ao pescoço. Então era melhor, se for para escandalizar um desses pequeninos que crê nele, for para escandalizar um crente, diz: eu sei que eu estou escandalizando e não preocupo que alguém está escandalizando. Então, se alguém estiver escandalizando
com um irmão que está fazendo tal coisa, é melhor que ele, enquanto é tempo, ele renuncia àquilo que está fazendo e deixe de escandalizar. E pendurasse no pescoço e lançasse no mar. Ele vai afundar e nunca mais. Parece que é uma força de expressão exagerada, que se lançar no mar ele vai afundar e pronto. Mas era melhor que ele fizesse isso, Jesus disse. Então ele está anunciando aqui, de antemão, o julgamento, primeiro, aos rejeitadores de Cristo. Rejeita o ensinamento de Cristo. Cristo está dizendo que não deve escandalizar, mas é impossível que venha o escândalo e vai vir. Então ele está fazendo um alerta para todos os cristãos da face da terra, que não escandaliza. Os pequenos mencionados aqui não tem nada a ver como menino, como criança, mas sim os cristãos recém-convertidos. Aos cristãos ele é ou revestido de toda a humildade de Cristo, mas ele é novo na fé. E o Senhor, ele cuida desses pequenos, desses cristãos pequenos, novos convertidos, humildes, fracos. Tem aqueles que ficam, parece que ele fica o último da fila. Ele não se aparece muito na sociedade. Você sabe aqueles cristãos que levam a vida a sério de acordo à capacidade dele, o entendimento dele na palavra de Deus. Agora, mas porque o problema é dele que escandalizaram? O problema é de quem faz o escândalo. Ele é fraco. Mas só que ele está tirando ele, escandalizando, desanimando do caminho santo. Por isso, e também, sim, ele considera esses cristãos humildes muito amado. Muito amado, ele é muito delicado. Ele ama Jesus, serve Jesus, mas vê os cristãos se achando maduro, se achando que pode fazer tudo. Ele não está se importando com aqueles outros que vêm para trás. Não deveria, eu sempre estou aconselhando os irmãos, alguns. Na igreja tem de todos, tem muitos pensamentos. Não fique olhando um para o outro. Olha para Jesus. Aquele irmão está faltando bastante. O problema é dele, ele vai prestar conta com Deus, ou mais cedo ou mais tarde. Eu não devo me enfraquecer por causa daquele irmão. Aquele irmão faz isso, não está certo. O problema é dele. Se a consciência dele não está pesando, precisa ter uma consciência bem iluminada. Então, não deve um irmão, membro da igreja, arrumar isso. Olha para Jesus. Todos nós aqui estamos seguindo o mestre. Não é seguindo ninguém, homem nenhum, pastor nenhum. É se olhar para Jesus. Se o pastor está ensinando corretamente com a Bíblia, ou pastor, ou qualquer outro irmão, obedeça, mas obedece a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está em jogo, que está sendo pregada. Aí ele disse no 3: olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se 7 vezes ao dia pecar contra ti, e 7 vezes ao dia se voltar para ti, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Olha bem,
E o ser humano, o cristão hoje não quer. Se você falhou uma vez, pronto, você pede perdão. E a igreja também. A segunda vez, ele está falando ao dias, irmão, olha bem. Na terceira vez, não, então ele está demais. Não é. Então ele está falando diretamente para os seus discípulos, Jesus. Ele está ensinando, ele está fazendo uma advertência aqui, séria. E essa advertência veio quando ele falou lá, há mais de 2000 anos atrás. E isso está registrado até hoje para servir para nós. Que nós não podemos chegar num ponto desse jeito, de endurecer o coração e não perdoar. Mas às vezes ele está pedindo perdão, não está sendo sincero, fingido. O problema é dele. Eu não posso me pecar também por causa dele. Se ele está pedindo perdão, vou perdoar. Eu tenho que perdoar antes de ele confessar. E se teu irmão pecar contra ti, olha, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele não arrepender, se arrepender, perdoa-lhe. Se ele não arrepender, ele não vai ter o perdão, mas eu não vou odiar ele. Eu não vou procurar falar para ele, olha, você não está arrependido, você está perdoado. Não, eu não devo estar magoado. Mas ele disse, e se arrepender, perdoa-lhe. Esses 7 vezes é o dia que nós já lemos. Pecar contra ti. Ele está exortando. Nunca devemos nos cansar de perdoar. O sentido é isso. O perdão no momento que o ofensor vem e arrepender. Vamos lá em Mateus capítulo 6,14. Vamos dar uma olhada lá. Mateus capítulo 6, versículo 14. Jesus diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então uma coisa puxa a outra. Vocês estão entendendo? Como que eu vou pedir perdão a Deus se eu não perdoo? Como? Então ele está dizendo aqui, tem que ser o perdão, o nível do perdão, o perdão que Deus dá. Se Deus nos perdoou, Ele nos perdoou de tantos pecados que nós podemos dizer, Pai, orar e falar com Ele, saber que nós somos salvos. E por que nós não vamos perdoar os outros? Se o vosso Pai Celestial, e tal, Jesus está falando aqui. Então, o perdão, ele descansa totalmente na obra expiatória de Cristo. Se Deus não tivesse perdoado nós em Cristo, não tivesse enviado o Filho dele neste mundo, morrido numa cruz, então não existiria o perdão, estaria todo condenado. Então tem o perdão, por causa, porque a obra expiatória de Cristo é um ato de pura graça, misericórdia. Não devemos esquecer da misericórdia, a graça de Deus e a misericórdia. Por que teve a graça? A salvação ela é gratuita, ela é de graça. É um favor de Deus para com o homem. Mas por que ele fez isso? Devido à misericórdia, à compaixão de Deus. Deus teve dó, sabe? Dó da humanidade. Aquele dó de dentro, de tirar o seu próprio filho e fazer que ele se encarnasse e viesse neste mundo morrer numa cruz. Então é por isso que nós... Agora também, né, vamos lá em Salmos 30 e versículo 4. 130 e versículo 4. Então ele diz aqui o salmista:
porém contigo está o perdão, para que sejais temido. O clamor de perdão aqui dos pecados tem que ser dirigido a Deus em nome de Cristo. Confessamos nossos pecados em nome de Jesus. E além disso, um clamor de libertação da opressão terá que ser apresentado a Ele, porque Ele é o poderoso para salvar. Mas se crer, mas se não crer, Ele não vai salvar, Ele não vai perdoar. A ira dele continua. Precisa que tudo esteja com os pecados perdoados. Ele disse no 5: espero eu no Senhor, a minha alma o espera. E em sua palavra espero com fé. Então aqui em Salmos 130, versículo 5, então ele dizendo que em sua palavra espero, mas com fé, com paciência, com amor, com obediência. A minha alma espera pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Ele trata aqui de uma fé que espera em Deus. Muitos têm fé esperando em homem. Muitos estão com fé e esperança nas igrejas. É isso, mas não está esperando em Deus, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele perdoa nossos pecados. Salmo 51, depois nós voltamos para lá. 51, o salmista diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele clamou por misericórdia. E nós cristãos devemos clamar para Deus por misericórdia, ó Deus, conforme a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, o salmista diz. Multidão das tuas misericórdias, ele disse, é infinita. Isso está no livro de lamentação dele, capítulo 3, versículo 21, por aí. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então este salmo foi dado para Davi pelo Espírito Santo, quando o seu coração quebrantado e arrependido devido ao seu pecado contra Deus. Quem de nós não pecamos, irmãos? Quem de nós não pecamos contra Deus? Mas nós devemos estar sempre com o nosso arrependido e o nosso coração quebrantado. Quebranta o coração, o orgulho do coração. Quando a pessoa não pede perdão, não confessa, porque é orgulho do coração. Quando ele acha que ele não pecou, é orgulho, arrogância. Então não tem o perdão. Se ele tem fé em Jesus, ele crê em Jesus, ele não vai para o inferno, mas ele vai sofrer as consequências na carne, não é no espírito. O espírito dele é salvo, mas ele vai sofrer nessa vida na carne. É lá que Deus mexe, que ele permite que o diabo mexe, derrota a pessoa, mexe naquilo que a pessoa mais gosta, mais quer. Então ele clama pelo perdão. Então, por isso, desta maneira não se proveu arrependimento e fé. Se não clamaram o perdão dessa maneira a Deus, porque ele não arrependeu, não chegou um arrependimento e fé. Mas para isso precisa também existir o abandono do pecado. O abandono do pecado. No caso de Davi foi o adultério e o assassinato do seu coração, e ele chegou a Deus em contrição, em arrependimento. Então nós vemos que ao ele encontrar com Deus, chegou lá em Deus. Por isso, agora nós vamos
lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. 12 não, espera lá um pouco. Colossenses 3:13, desculpa. Olha bem como o apóstolo aqui está falando para os cristãos. Os cristãos de hoje em dia, na época moderna, não querem suportar uns aos outros. Os cristãos não estão tendo esta paciência, este amor para suportar o outro. Não pode falar nada, não deve se corrigir. Ele diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Então ele cita no exemplo de Jesus Cristo, ele fala. Aqui ele está manifestando primeiro a paciência. A paciência faz suportar uns aos outros, irmãos. Numa comunidade cristã, dentro dos membros no corpo de Cristo, nós devemos ser unidos como os membros aqui do corpo. Os membros do nosso corpo, o corpo humano, tem uma união. Tudo depende um do outro. Uma mão lava a outra, e com as duas lava o rosto. Então nós dependemos. Por isso que ele disse aqui, ó, perdoando-vos aos outros. Se alguém tiver queixa, olha, queixa, está sentido com algum outro. Agora ele lembra, assim como Cristo vos perdoou. Quantas ofensas, quantos pecados que ele nos perdoou, livrar nós da condenação eterna. E ele fala assim: fazeis vós também. Olha agora aqui vamos Efésios, ao 14 ainda. E sobre tudo isto, revesti-vos. Nessa Bíblia aqui fala revesti-vos de caridade. E tem o parente que fala amor, que a maior parte das Bíblias aqui tem amor. Essa aqui é caridade. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, quer dizer, amor, revista do amor, de amor, que é o vínculo da perfeição, o crescimento completo na vida espiritual. Porque o amor é o mais correto, porque o amor, se a pessoa não tiver amor, ele não faz caridade. A caridade vem de uma coisa que você faz, uma boa obra, de ajudar alguém. Então eu falei de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios. Olha também, falando do perdão e a fé. O perdão de Deus. Nós temos fé que Deus nos perdoa. Aquele que não aceitou Cristo, tenha fé que Ele perdoa os seus pecados em Cristo Jesus. Aí ele disse aqui, ó, vamos ler o 31. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia, seja tirada dentre vós. Isso é o pior de tudo que existe dentro de uma pessoa ou dentro de uma comunidade cristã, religiosa. Amargura, tira toda a amargura. Eu estou amargurado. Tira essa amargura. E ira, está irado. A Bíblia não fala, irai-vos e não pequei. Se você estiver irado com uma certa situação, com pecado, você fica irado. Se você ficar irado com o pecado, você não está pecando, você está irado, revoltado. Mas desde que você blasfêmia, xinga a pessoa, fala uma palavra
de ofensa é você irou e você pecou. Ireis e não pequeis. Ira, você fica revoltado, você não vai concordar, apoiar, passar a mão na cabeça, mas não chama nem de tolo. Às vezes um irmão fala para o outro tanta coisa, parece que não é nada, é pecado, não deve ofender. Ele fala cólera, gritaria, blasfêmia, toda a malícia, seja tirada dentro de vós. Então, à medida que o cristão, ele vai crescendo na fé, no amor, então, quer dizer, que aí ele vai dar a liberdade do Espírito Santo para agir em nossas vidas. Quando nós fazemos algo que agrada a Deus, é porque o Espírito Santo está dentro de nós e está agindo. Você está dando liberdade para o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo e fechar, deixar nós tomar a decisão. Olha no 32. Antes, sede uns para com os outros, benigno, misericordiosos, porque é plural, perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, na vida da igreja, se não existir o perdão como ela ensina, a igreja não vai, ela não cresce no amor, perde a união, porque o perdão não está sendo praticado. Seja disposto a perdoar, mas precisa que está bem com Jesus, com Deus. Não vira o rosto fácil não para o irmão, está virando o rosto para o Criador, o Senhor que salvou ele. Não vira as costas para a igreja, o grupo de irmãos. Esquecer da igreja, trocar esse valor infinito que não tem preço, porque a igreja vai reinar com Cristo no milênio, no novo céus, na nova terra. Como que nós não vamos ter união aqui, se queremos ter união lá? Então ele diz aqui, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Lembre bem, o perdão de Cristo para nós tem que ser sempre o motivo de nosso perdão aos outros. Lembra, Cristo me perdoou. Às vezes nós ficamos sentidos. Quantas vezes eu fiquei sentido com a pessoa, com o irmão? Depois eu examino bem. Às vezes dura uma noite, irmão, mas no outro dia você acorda tudo diferente. Você vai indo, você reflete, você pensa, você ora um pelos outros, ele diz. O pecado, o perdão, deve ser acima de tudo quanto é pecado, qualquer coisa, qualquer ódio. Agora vamos lá em Lucas 23, 34. Lucas 23, na está, depois nós voltamos aqui no 17. 23. Veja só o exemplo de Jesus que ele deixou para nós. Vou ler do 32. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para serem mortos com ele. Olha, bom, se fala malfeitores, vamos dizer, podia ser criminoso, poderia porque recebeu a pena de morte, poderia ser companheiro de Barrabás. Então, aí no 23, no 33 diz: e quando chegaram ao lugar chamado de Caveira, ali o crucificaram, um à direita. Quando chegaram a um lugar chamado de Caveira, ali crucificaram
e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus no meio, todos nós sabemos disso. Então aqui nós vemos que Jesus estava no meio de dois criminosos, e eles foram crucificados, morreram. Nós não vamos ir adiante aqui porque tem outra passagem, mas sabemos que um clamou pelo perdão por Jesus, em outras palavras. Mas Jesus no 34 ele diz: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E fala que também os soldados escarneciam dele, chegando-se, ele apresentando-se vinagre. Bom, vamos aqui no 34. Jesus clamou ao Pai, e dizia Jesus: Pai. Ele viu que a crueldade era muita, e Jesus pedindo ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui nós vemos que a única oração de Jesus que não foi atendida. Se os homens não procuraram o perdão de Deus, a oração não é atendida, não é respondida. Jesus, ele clama a Deus. E se nós aceitamos Jesus, então Deus perdoa. Ele perdoa em seu Filho. Mas no caso aqui, Deus não atendeu. Também que nós vimos tudo aqui. Se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele falou: se for. Se tivesse um outro meio, ele quis dizer assim, se tivesse um outro meio de salvar a humanidade, sem que ele morresse na cruz, então, porque ele sabia, isso foi antes dele chegar na cruz, porque ele sabia que o cálice era amargo, mas não tinha outro meio. Agora aqui ele pediu, mas só que eles não arrependeram pelo perdão, para merecer o perdão de Deus, ter o perdão de Deus. Embora que Cristo, ele ora para eles, mas e os pecados? O que Jesus talvez quis dizer, muito provável, porque eles estavam condenados. Então ele quis dizer: perdoa aquele pecado, que Deus não, que o Pai não apontasse aquele pecado mais acima deles. Porque tudo que eles fizeram, rejeitou a Cristo. E mais aquele. Então ele falou: porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. E o povo estava olhando. A multidão, ela fica curiosa, irmã, fica curiosa. Por saber, falando, zombando ainda, né? Dizendo: ao outro salvou, salva-se a si mesmo. Jesus tinha poder para salvar a si mesmo ou não tinha? O que os irmãos acham? Sem dúvida, ele tinha, mas ele não agiu no seu poder, porque ele mesmo disse: eu vim para servir e não para ser servido. Se ele olhasse para ele, parecia ser servido, ele não viria. Então ele veio sabendo da cruz que ele ia passar. Jesus já sabia desde lá de cima, antes de ele vir a este mundo. Vai dizer que Jesus veio nascendo como criança, como hoje, tudo assim, mas não sei saber no futuro? Jesus sabe o futuro, sabia o futuro. Ele sabia que ele veio
por aquele fim. Então, agora voltamos aqui. Então, nós já lembramos que se 7 vezes ao dia pecar contra ti, 7 vezes ao dia voltar para ti, dizendo: arrependo-me, arrependo-me, perdoa-me. Então nós devemos aprender isso com Jesus, que ele diz: disseram então os apóstolos ao Senhor. Olha bem, quando Jesus disse isso, eles fizeram a pergunta. Disseram então os apóstolos ao Senhor, versículo 5: acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Nós não temos fé suficiente, acrescenta. E nós também, nós não temos fé suficiente. Então esta petição aqui de muitos, mas a resposta que o Senhor dará, ela é muito interessante. Veja no versículo 6. E disse o Senhor: se tivesse fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. Então Jesus deu a entender aqui que essa fé, ninguém vai ter essa fé. Então, nós precisamos ter fé, nem que seja pouca fé. Porque olha, o que é o grão de mostarda? O grão de mostarda, ela é pequena. Ele não falou de fé grande. Olha, se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, que nem assim não tinham, e nós não temos. Quem tem esse poder para fazer isso é só Jesus. Mas ele usou a força de expressão para nós entendermos. Uma semente muito pequena. Nos dizendo aqui, em efeito, que não realmente é a quantidade de fé. Não está dizendo quantidade de fé. Sim, a qualidade da fé. Sim, o alvo correto. Não adianta você dizer que tem muita fé. Tem muita fé. Você encontra pessoas religiosas que nós ficamos com vergonha de ver eles expressar a fé que eles têm. É ou não é? Você não acontece isso, que você se sente diminuído de ver? Mas precisa ter a fé pequena, mas no alvo certo, que é Jesus, que é o sacrifício que ele fez na cruz, basta, é o suficiente para levar o pecador morar nos céus. Porque se precisasse da nossa fé nele, e mais a obediência, aí estamos dizendo que Jesus não pagou todos os pecados. E se Jesus não pagasse todos os pecados, nós não salvaria, por mais que fé que acreditasse nele. Você poderia ter fé mesmo de dar a sua vida. Mas se ele não tivesse pagado, ele pagou tudo. Ele na cruz, ele falou a palavra: Pai, tudo está consumado. O que o cristão, o homem precisa fazer antes de ser cristão, é crer. A crer mesmo, ter fé nele. Uma fé num alvo correto da fé, o alvo correto é Cristo. Ele fala: diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar. Nós podemos também tirar isso de muitas dificuldades que tem nas nossas vidas. Tem muitas amoreiras na nossa vida, muitos espinhos na nossa vida,
que nós devemos ter uma fé, tamanho do grão de mostarda, nós lança ela, nós temos fé nele, não é fé em nós, fé que eu vou vencer os problemas, que eu vou vencer as dificuldades. Eu tenho fé em Deus, acredito nele, mas precisa também obedecer a ele. Não é que você precisa. Se você tem fé, ama ele, você vai querer automaticamente fazer a vontade dele, esperança que o dia de amanhã é melhor. Lá em Provérbios 28, eu não sei, eu não marquei aqui, mas eu acho que é 28, 13 por aí, ele fala: se nós confessares e deixares, se alguém achar, leia para mim e fala qual é a passagem, é 28. Se confessarem os seus pecados, mas deixarem, tem que deixar. Então aqui, é Provérbios 28, 13, eu marquei aqui, eu não vi, estou vendo que está aqui embaixo, 28, 13 mesmo. Então a separação daqui das dificuldades. Pode ler, irmãos, eu vou indo lá também. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará a misericórdia. Isso, irmão, obrigado. Como é que você leu o início do versículo? Aqui está: ou quem encobre os seus pecados. Aí? Quem encobre? Encobre os seus pecados. Olha bem, quando a pessoa não confessa, porque está encobrindo, ele está pondo debaixo do tapete. Não tem um ditado? Você olha, a casa está limpa, varreu a casa bem, né? Mas está debaixo do tapete, não ergueu o tapete. Quando eu varro aí o quartinho do meio, às vezes, a mulher já pergunta para mim: tirou o tapete, bateu o tapete, pendurou? Às vezes não, eu vá por lado, você não mexe com o tapete, né? Então quer dizer, o que encobre os seus pecados não prosperará na vida espiritual, mas o que os confessa e deixa alcançará a misericórdia. Depois do capítulo 16, 3 também. Vai lá, Daniel. Então aqui nós vemos o perigo de não confessar o pecado, de encobrir o pecado. Vamos ver se eu marquei certo aqui. 16, falei quanto? 3? Sim. Vou ver se que eu não corrigi, a vez é velha. 16, 3. É certo? Leia.